E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esta é uma aula complementar sobre o tema equação do segundo grau. O objetivo dessa aula não é explicar tudo sobre a equação do segundo grau, não. O tema é muito abrangente, tem uma pertinência muito grande, cai muito em Enem, mas apenas uma aula complementar para dar um início, para dar uma visão do que é equação do segundo grau. Tudo bem? Então desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, então o tema da nossa aula é equação do segundo grau. Como eu disse aqui, vai ser basicamente uma apresentação do que é uma equação do segundo grau. Mas se caso você quiser saber a fundo aí, estou deixando aparecendo um cartãozinho aqui em cima, ó, de uma playlist do nosso canal, onde eu falo passo a passo sobre a equação do segundo grau, o que que cai no Enem, o que que cai em vestibular, tudo bem? Então, sendo assim, vamos começar aqui a falar um pouco desse resumão nosso. A palavra equação, ela é composta de dois termos gregos. A primeira é equa, que significa igualdade, ou seja, essa palavra deu origem à equidade, à própria igualdade mesmo. Então, sempre que você vê equa, significa que tem igual. E essa restante aqui, ação, vem de expressões. Então, uma equação são expressões que são iguais. Tudo bem? Exemplo aí, ó, 2x igual a 1. Aqui, ó, é uma equação, porque eu tenho duas expressões que são iguais. Tudo bem? Mas agora nós vamos estudar a equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, basicamente, ela é regida por esta lei aqui, ó. Ou seja, para ser uma equação do segundo grau, ela tem que possuir estas características. Ó, olha, quais são elas? Primeiro, ela tem que possuir um x². Esse x² ele é sempre acompanhado de um coeficiente, que nós chamamos ele de a. Ela possui o bx e o termo c, que nós chamamos de termo independente, tudo bem? E ela é igual a zero. Agora, ela tem esse formato, sendo A, B, C, pertencente aos números reais, sendo A diferente de zero. Então, anotem aí, pessoal, o A jamais pode ser zero. Ó. Esse A aqui, ó, quem acompanha o nosso x². Tudo bem? Então, só lembrando, ó, A, B e C, eles são números quaisquer. O x sempre vai continuar, mas esse A, B e C são os coeficientes. Um exemplo seria esta equação aqui, ó. x² mais 2x mais 3. Perceba que ela não tem o A, B e C, mas igual eu disse, o A, B e C são esses números aqui, ó, que acompanham ela. Tudo bem? Então, um exemplo disso, ó, o A, ele sempre acompanha o x². Então, quem acompanha o x² aqui, ó, você deve estar observando e falando, professor, mas não tem ninguém. Quando não tem ninguém é porque tem umzinho aqui, tudo bem? Então, o meu A, nesta equação, era igual a 1. O meu B, nesta equação, ó, é quem acompanha o x sozinho, é o 2. E o meu C é o meu termo independente, ou seja, quem não depende de nenhum x, ele sempre está sozinho, que é igual a 3 aqui, tudo bem? Então, pessoal, perceba, esse foi um exemplo de uma equação de segundo grau. Em resumo, nós podemos classificar sempre pensando no seguinte, ó, equação de segundo grau. Por que isso? Porque sempre o x vai estar ao quadrado, tá bom? Sempre você tem um x ao quadrado. Por isso que ela é de segundo grau. Então, observe, aqui eu tenho um valor para A, um valor para B e um valor para C. Quando nós temos essa situação, nós temos uma equação completa, ou seja, está tudo organizadinho, né? Você deve estar se pensando, opa, se tem a completa, então também tem uma incompleta, não é verdade? Tem sim. Observe comigo esta equação aqui, ó. Ela é do segundo grau, mas está faltando um termo, né? Eu sei que ela é do segundo grau, ó, porque ela tem um x², ó. Mas então vamos dar nome aos coeficientes. O A, quem é A? A é 1, porque quem acompanha o meu x² aqui, ó, é o número 1. O B,
Muita gente boa erra que põe B igual a 4, mas não. O B, pessoal, ele é igual a quem acompanha o X, ó. Observe que não tem ninguém acompanhando o X, então B é igual a 0. E o C, sim, o C é 4. Então perceba, ó, eu tenho uma equação aqui incompleta, porque está faltando o B. Um outro exemplo seria esta equação aqui, ó. Eu tenho o meu A valendo 2, ou seja, né, o valor que está acompanhando o x², o meu B valendo 3, e eu não tenho C. Então, C é 0. Então, essa também é uma equação incompleta. Aí você pode me perguntar, professor, tem como chegar a uma equação que está faltando A? Não pode, tá, pessoal? Porque ó, o A não pode ser igual a 0, é regra. Tudo bem? Então, pode faltar B, pode faltar C, mas jamais o A. Entendeu a jogadinha? Então, pessoal, eu estou fazendo aqui um breve resumo antes de entrar nos exercícios. Se caso você quiser aprofundar nessa matéria, ficar craque nela, uma vez que essa matéria cai muito em Enem vestibular, estou deixando um cartãozinho aparecendo aqui, ó, que é um vídeo do nosso canal, onde eu explico passo a passo de equação quadrática. Tudo bem? Antes, eu preciso ensinar outra coisinha a vocês, pessoal, sobre raízes. Eu sei que talvez vocês estão doidos para chegar já na correção, mas eu preciso explicar porque isso é muito importante. O que é raiz? A raiz de uma equação do segundo grau nada mais é do que a sua solução. Então, imagine, eu pego aqui uma equação qualquer, o A dela vale 1, o B dela vale 1, e o C, ó, um detalhe que eu não mencionei, quando o menos está junto, ó, o menos vai, tá? Então, o C é menos 2. Tudo bem? Normalmente, para resolver essa equação, para encontrar uma solução, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Mas que isso, professor? O que é Bhaskara? Bhaskara foi um homem indiano que, segundo algumas pessoas, acreditam que foi ele que criou ou que desvendou essa fórmula. Mas há relatos, pessoal, de muitos pensadores bem antes de Bhaskara que já sabia resolver equações de segundo grau. Tudo bem? Mas aqui no Brasil, principalmente, ficou conhecido como foi Bhaskara. Então, fica a fórmula de Bhaskara. E o que consiste a fórmula de Bhaskara? Nisso aqui, ó, nesse trianguinho, que nós chamamos ele de delta ou de discriminante, e falamos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Peraí, professor, de onde que vem esse b, de onde vem esse a e esse c? Vem daqui, ó, tudo bem? Dos coeficientes da sua equação. Então, para resolver a equação, ó, você vai substituir no lugar de b, põe 1, no lugar de a, põe 1, no lugar de c, menos 2. Ao fazer essa primeira parte da fórmula de Bhaskara, esse discriminante ele pode assumir 3 valores diferentes. O meu discriminante ele pode ser positivo, ou seja, depois dessas informações, delta foi igual a 5. Um exemplo, valor positivo. Nós temos que possuir 2 raízes distintas. Mas que isso, professor? Nós temos nessa situação, 2 respostas. Tudo bem? Aí, a essas respostas, para a gente calcular elas, nós encontramos a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que fala que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como nós temos mais ou menos aqui, ó, nós vamos ter 2 raízes, ou seja, 2 respostas diferentes. A elas nós chamamos uma de x' e a outra de x 2'. Observe que esse sinal aqui é o sinal de diferente, tudo bem? Então, a primeira resposta será diferente da segunda. Agora, o seu discriminante, você pode inserir as fórmulas ali, os resultados, ele pode ser também nulo, ou seja, assumir um valor igual a 0. Quando o seu discriminante é nulo, você pode até possuir 2 raízes, mas elas são iguais. Em resumo, então, você vai ter apenas uma resposta, tudo bem? Aí você pode até utilizar a forma de, a segunda parte do Bhaskara aí, mas você vai chegar aqui, a sua primeira resposta será idêntica à segunda. E a nossa última situação é com discriminante negativo, ou seja,
Se o seu discriminante for negativo, a sua resposta encontrada aqui, ó, for negativa, você encontrou um delta igual a -5, isso é um grande problema, tá, pessoal? Por quê? Porque, observa, na segunda parte você usa raiz de delta. E nós não conseguimos encontrar raiz em números negativos. Pelo menos não no conjunto dos reais. Então, perceba que o seu número, então, não possui raiz real, ou seja, não tem resposta no conjunto dos reais. Aí, basicamente, você põe assim, ó, x' e x2' não pertence aos reais. Então, pessoal, agora que você aprendeu um pouco mais aí sobre a equação do segundo grau, nós vamos resolver um exercício juntos. Então, vamos lá. Exemplo de número 1 aqui, ó. Fala de x² mais x menos 2 igual a 0. Perceba comigo que eu já sei que essa equação é de segundo grau porque ela tem um x ao quadrado. Tudo bem? Essa já é uma coisa que caracteriza ela. Agora vamos achar os coeficientes, ou seja, quem acompanha o meu A, o meu B e o meu C. A é sempre quem acompanha x ao quadrado. X ao quadrado não tem ninguém, então é como se tivesse um 1. Tudo bem? Então, A é igual a 1. O B também vai ser igual a 1, porque não tem ninguém ali junto. E o C é igual a -2. Então, dentro daquela classificação que nós aprendemos, esta equação aqui, ó, nós dizemos que ela é completa. Ou seja, ela possui A, B e C diferentes de 0. Aqui agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, né? A primeira parte dela, que fala que o discriminante é igual a b² menos 4ac. Uma forma de você memorizar é imaginar o seguinte, ó, uma frasezinha muito engraçada. Ó. As pirâmides foram feitas por bobões há 4 séculos antes de Cristo. Ou seja, pirâmide é o discriminante, bobões é bobo ou b ao quadrado, e 4ac, no caso, 4 séculos antes de Cristo. Tudo bem? Aí, pessoal, você vai substituir, ó. No lugar do b, você coloca 1. Então, discriminante é igual a 1 ao quadrado. No lugar do A, você vai colocar 1. E no lugar do C, -2. Então, muita atenção aqui, ó, com o sinal, tá bom? Se tem sinal, eu te aconselho até colocar entre parênteses. Resolvendo, 1 ao quadrado é igual a 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, meu discriminante é 9. Opa, discriminante é positivo. Se ele é positivo, eu já sei que eu terei duas raízes distintas. Ou seja, eu vou ter duas soluções para esta equação. Utilizando a primeira solução, eu vou usar a segunda parte, então, aqui da minha fórmula de Bhaskara, que me diz que x é igual a -b, mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. Então, -b, eu vou pegar o b lá em cima de novo, seria -1. Mais ou menos raiz de 9, que é o meu discriminante, vezes 2a. A meio que igual a 1. Então, meu x ficou sendo -1, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, né? E 2 vezes 1 igual a 2. Agora, muita atenção aqui agora, pessoal. Observe. Como que eu vou ter duas soluções? A primeira, eu vou assumir o meu 3 como se ele fosse positivo. Então, eu faço, ó, lembra que está vendo mais ou menos aqui, ó? Na primeira, eu assumo que ele é positivo e na segunda, que ele é negativo. Então, assumindo que ele é positivo, eu fico -1 mais 3 são 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Assumindo que ele é negativo, -1 menos 3 é igual a -4. -4 sobre 2 é igual a -2. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, finalizo aqui minha aula complementar. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, manda aí para o seu professor, compartilhe com a sua turma aí, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fique com Deus e até mais.